Muito bom dia para você que está entrando aí conosco nesse Café com Sabedoria, nessa manhã de segunda-feira. Estamos ao vivo aqui pelo Facebook, pelo Instagram. Seja muito bem-vindo às minhas redes sociais. Você que está aí no Café com Sabedoria, olha, no Café com Sabedoria eu estava falando com todos sobre o tempo. Estava falando com todo mundo sobre o tempo. Agora no Café com Sabedoria eu vou começar essa nova fase onde eu vou falar com você sobre as nossas prioridades. Quais são as prioridades da sua vida? Então já falamos sobre como adquirir a sabedoria, por que a sabedoria é importante na nossa vida. Já falei aqui diversas edições do Café sobre o tempo e como nós usamos o nosso tempo. Agora, para poder usar o tempo com sabedoria, nós precisamos ter prioridades na vida. Se eu quero usar o meu tempo com sabedoria, eu vou precisar ter prioridades. É sobre isso que eu vou falar com você nessa manhã de segunda-feira. Muito bom dia para todo mundo que está entrando aí no Café com Sabedoria, seja você que está entrando pelo Instagram, você que está entrando pelo Facebook. Muito bom dia mesmo. Eu tenho certeza que nós estamos começando mais uma semana onde Deus vai nos abençoar, onde Deus vai falar conosco de forma muito especial. Seja muito bem-vindo à nossa edição aí do Café com Sabedoria. Hoje vamos falar sobre esse tema, então, prioridades. E a primeira pergunta para você que está entrando comigo no Café com Sabedoria é: quais são as suas prioridades ou quais têm sido as suas prioridades na vida? Você sabe que para usar o tempo de forma correta, para usar o tempo de forma certa, a gente precisa aprender a ter prioridades na vida. E muitas vezes é por esse motivo que nós não estamos usando o nosso tempo de forma como nós deveríamos usar o nosso tempo. Já falei bastante sobre o tempo, falei que o tempo não volta, que o nosso tempo é precioso, que o nosso tempo ele não é um relógio. Nós estamos acostumados às vezes a pensar que a gente tem todo o tempo da vida, que sempre vai dar tempo para fazer tudo que nós queremos fazer, mas eu comecei a falar que o tempo ele não é um relógio, que todos os dias eu tenho a mesma oportunidade. Não, o tempo é um cronômetro. Desde que eu e você nascemos, aquele cronômetro foi apertado, acionado aquele cronômetro, e a cada dia a contagem regressiva do tempo que nós temos aqui nessa terra está diminuindo, a cada dia esse tempo está terminando. Tá bom? Então hoje eu quero falar sobre prioridades. Quando eu tenho prioridades na vida, eu vou usar melhor o meu tempo, eu me planejo melhor, eu me organizo melhor, eu consigo fazer o que tem que ser feito. Por que nós não conseguimos fazer o que tem que ser feito na vida? Por causa da nossa falta de prioridades. Você já viu que a gente acaba colocando na frente aquilo que deveria ficar para depois? Aquilo que deveria ser feito está sempre sendo adiado, e a gente tem que se perguntar: quais são as minhas prioridades? Eu tenho tido prioridades na vida? Eu tenho feito o que tem que ser feito? Ou estou colocando aquilo que não é tão importante em primeiro lugar na minha vida? Bom dia para todos. Vamos começar o nosso café, como eu sempre começo na segunda-feira, com uma oração. Vamos começar falando com Deus aí, agora colocando a nossa semana, colocando diante de Deus tudo para que Ele possa nos abençoar. Então vamos apresentar esse café, essa manhã, ao nosso Deus. Vamos orar. Senhor, em o nome de Jesus, estamos aqui em mais uma manhã de segunda-feira, em mais uma edição do Café com Sabedoria, onde o Senhor tem nos ensinado muito, Jesus. E eu peço que mais uma vez nessa manhã, o Senhor nos ensine, o Senhor fale com cada um de nós, o Senhor abra o nosso entendimento, o Senhor derrame a Tua graça, a Tua glória, a Tua unção sobre nós. Pai, abre o nosso entendimento, que nada venha do mundo. Fala com cada pessoa que está aqui pelas redes sociais, aqueles que ainda vão acompanhar essa live gravada aqui nas redes sociais. Fala com todos nós. Jesus, colocamos essa semana diante de Ti. Agosto tem sido o mês da gratidão, já estamos agradecendo pelo que o Senhor tem feito e ainda o que o Senhor não terminou. Obrigado para todo mundo que está aqui comigo no Café com Sabedoria. Sejam muito bem-vindos, que Deus possa então nos abençoar de forma muito especial, possa falar com você aqui através dessa live do Café com Sabedoria. Sejam muito aqui. Espera aí que vai travar só um minutinho aqui. A gravação não vai travar mais. Sejam muito bem-vindos aí ao Café com Sabedoria. Que Deus possa te abençoar. Hoje nós vamos falar sobre quais são as nossas prioridades ou quais têm sido as suas prioridades. Você que está comigo aí na nossa live do Café com Sabedoria, deixa eu abrir a minha Bíblia aqui do lado. E nós vamos falar sobre isso hoje, sobre quais são as nossas prioridades ou quais
têm sido as nossas prioridades de vida. Eu vou começar te mostrando Mateus capítulo 6, onde Jesus vai mostrar qual é a prioridade de todo cristão. Mateus capítulo 6, qual é a prioridade de todo cristão? Jesus vai falar para nós aqui, eu vou ler aqui na minha Bíblia, qual deve ser a prioridade de todo cristão. E aproveitando o gancho que Jesus deixou, eu vou falar com você aqui nessa manhã sobre quais são as nossas prioridades. Estou aqui com a minha xícara nova, ó. Ganhei da equipe de evangelismo aqui, da nossa sede aqui de Santa Maria. E sejam muito bem-vindos aí. Vamos lá então. Hoje eu vou começar com um versículo aqui onde Jesus está falando sobre qual tem que ser a prioridade de todo cristão. E aproveitando que Jesus tocou nesse tema, nós vamos falar sobre isso nessa manhã aí no Café com Sabedoria. Mateus 6,33. Deixa eu ler aqui para você esse versículo de Mateus 6,33. Deixa eu só puxar aqui a minha Bíblia e nós vamos ler. Diz assim, ó: mas buscai primeiro. Então isso é uma questão de prioridade. Olha o que a Bíblia está dizendo. O reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas vos serão acrescentadas. Buscai primeiro. O que tem que buscar primeiro? O reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas serão acrescentadas. Aqui no contexto de Mateus 6, Jesus está falando sobre comida, sobre se vestir, sobre o dia de amanhã, sobre preocupação, sobre o que a preocupação muda na nossa vida, sobre tantas coisas. Aí Jesus está dizendo que as prioridades dos discípulos ou de quem está ouvindo o sermão, elas estão invertidas. As pessoas estão preocupadas com comer, com se vestir, com isso, com aquilo outro. E Jesus está dizendo, olha, nós temos que ter uma prioridade na vida. A minha prioridade deveria ser o reino de Deus. A minha prioridade deveria ser a justiça. A minha prioridade deveria ser colocar Deus em primeiro lugar. Colocar Ele acima de tudo, e o resto, Deus está dizendo, Ele acrescentaria. Já que Jesus está falando sobre prioridade, aqui em Mateus 6, vamos falar também que o reino de Deus tem que ser a nossa prioridade. O reino de Deus, a vida espiritual, tem que ser a prioridade. Porque, às vezes, você que está me acompanhando pelo Facebook, pelo Instagram, não sei em qual das minhas redes sociais você está, às vezes a nossa prioridade tem sido dinheiro, trabalho, tudo, e às vezes a nossa prioridade não tem sido Deus. O que eu tenho visto hoje em dia são quantas pessoas têm problemas emocionais, quantas pessoas, olha, o que mais nós estamos vendo hoje em dia são pessoas com problemas na alma, problemas emocionais, pessoas sofrendo com depressão, pessoas sofrendo com ataque de pânico, pessoas sofrendo com ansiedade, pessoas sofrendo com depressão. Então, o que mais nós temos visto hoje são pessoas sofrendo com problemas emocionais. E a pergunta é, será que esses problemas emocionais que estão atingindo a nossa alma não são uma consequência também de que o nosso espírito ele não se encontra bem como ele deveria se encontrar? Por quê? Porque o ser humano ele é tricotômico. Nós somos um espírito, temos uma alma e habitamos em um corpo. Então, o nosso corpo físico é essa aparência que você está vendo. Está aqui o meu rosto, minhas mãos, braços. Dentro existe uma alma, as emoções, sentimentos, lembranças, memória. Dentro de nós ali estão as emoções. Mas nós somos um espírito, o nosso verdadeiro eu, que quer se conectar e estar perto de Deus. E o que a gente tem visto? Talvez é uma falta de prioridade. Porque o que é tempo, como eu vinha falando aqui no Café com Sabedoria? O que é tempo? Todos nós temos o mesmo tempo, o nosso dia ele tem 24 horas, mas o que nós conseguimos fazer dentro desse dia de 24 horas? A gente consegue fazer aquilo que para mim, para você, é uma prioridade. Aquilo que não é prioridade para nós, nós não fazemos. Aquilo que é prioridade, nós conseguimos realizar, conseguimos fazer. Aquilo que não é prioridade é o que a gente acaba não fazendo. Então, às vezes a pessoa diz, não deu tempo. Na verdade, não é que não deu tempo, é que aquilo para mim, naquele momento, não era uma prioridade. E é por isso que eu quero que você pare agora. Pare um minuto comigo, já que você está aqui no Café com Sabedoria. Muita gente aqui colocando bom dia, colocando de qual cidade está me assistindo, bom dia. Primeira pergunta. Quais são as suas prioridades? O que você tem deixado para depois? Às vezes a gente tem colocado como prioridade aquilo que realmente não é tão importante, aquilo que não deveria estar em primeiro lugar. E o que deveria ser priorizado não é priorizado na nossa vida.
Então a gente prioriza tudo, menos aquilo que é importante. E Jesus está dizendo, olha, para aquela multidão que está conversando com ele aqui, tem uma multidão falando com ele, ele está dizendo, olha, vocês estão preocupados com comida, preocupados com vestes, vocês estão preocupados com o dia de amanhã. E às vezes a gente está preocupado com o dia de amanhã, preocupado com, meu Deus, como é que eu vou fazer, como é que vai acontecer, como é que vai ser. E Jesus está dizendo, busque primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. O que eu tenho buscado? Este é um questionamento que a gente tem que se fazer algumas vezes ao longo da nossa vida. Algumas vezes ao longo da nossa vida nós temos que parar e nos perguntar o que tem sido prioridade na minha vida. Porque com o passar do tempo nós vamos perdendo o nosso foco e consequentemente nós vamos mudando as nossas prioridades. Com o passar do tempo a gente vai perdendo o foco e consequentemente nós vamos mudando as prioridades, mudando aquilo que deveríamos fazer, aquilo que queríamos fazer. A gente vai perdendo o foco. Então a pergunta é, quais são as nossas prioridades? O que eu tenho colocado em primeiro lugar? Às vezes está o dinheiro, às vezes está o trabalho, às vezes tudo está em primeiro lugar, a família está em último lugar, porque a gente se mata trabalhando, não tem tempo para a família. Às vezes a gente não tem tempo para Deus, às vezes você não tem tempo para você mesmo, não tem tempo para cuidar da sua saúde. Aí depois que a gente perde a saúde, depois que estamos com um problema complicado, que não tem como resolver aquele problema, sabe? Depois que a gente está com um problema complicado, a gente quer correr atrás da saúde. Só que a gente vai descobrir que não tem mais tempo, o dinheiro não compra minha saúde de volta, eu pago o melhor médico, eu pago o melhor tratamento, mas o melhor médico, o melhor tratamento, ele não me devolve aquilo que eu perdi, porque durante a vida não foi a minha prioridade, cuidar dessa parte que é tão importante que é a nossa saúde. Então a gente tem que parar e se perguntar, quais têm sido as minhas prioridades? Será que Deus é minha prioridade? Já que Jesus está falando sobre isso, vamos começar falando sobre Deus, o reino, depois tocamos em outras áreas da nossa vida. Será que Deus tem sido a nossa prioridade? Você que está aí do outro lado, Deus é a sua prioridade? Por exemplo, às vezes a gente passa o dia inteiro, não fazemos uma oração. Não importa se você que está aí me acompanhando é cristão ou não é cristão, mas a gente sabe que existe um Deus. Se disser que não existe um Deus, é só você olhar para você mesmo, o ser humano. Olha o nosso corpo, é uma máquina, querido. Por exemplo, eu tô com o dedo machucado aqui, ó. Então, eu machuquei aqui, ó, o dedo. Isso aqui sangrou, machucou. O que eu tô vendo agora? Criou uma casquinha e daqui uns dias não vai existir mais. Irmão, é impossível isso aqui ser feito por acaso. Você cria casca, cicatriza, cura. Isso aqui ser por acaso, irmão. Você olhar para uma árvore, realiza a fotossíntese, a raiz pega da terra nutrientes, sais minerais, tudo que ela precisa. É impossível tudo isso ter existido do acaso. É um negócio muito incrível. É impossível tudo ser o acaso que fez tudo isso, querido. É muito difícil. Então existe um Deus. E a pergunta é, Deus tem sido a nossa prioridade? Às vezes a gente passa um dia inteiro e não tira um tempo para falar com Deus, não tira um tempo para orar, para ir à igreja, prestar culto. Para que eu tenho que ir à igreja, pastor? Hoje em dia tem muita gente dizendo, não preciso mais ir na igreja. Eu vou à igreja para, junto com os irmãos, prestar um culto a Deus. É para isso que eu vou lá, para obedecer a Bíblia que diz que eu tenho que congregar, para prestar um culto a Deus. Então a pergunta é, Deus tem sido a minha prioridade? Eu tenho tirado tempo para Ele, tempo para orar, tempo para pegar minha Bíblia, para meditar nela, ler, buscar a Deus. Às vezes Deus não é a prioridade, a gente faz tudo. Chega o final do dia, a gente está cansado, vai fazer aquela oração meia boca, vai dormir. E eu não tenho tido a comunhão que eu deveria ter com Deus e começarão a surgir consequências na minha vida. Porque quanto mais longe eu estou de Deus, daquele que me criou, que me fez, eu vou começar a ter consequências na minha vida, no físico, no emocional, no dia a dia, tantas coisas. Então, talvez eu esteja me perguntando, por que eu não consigo alcançar tudo que eu quero nessa vida? Por que eu não consigo alcançar aquilo que eu quero, aquilo que eu desejo? Talvez você que está aí do outro lado comigo tem muitos sonhos, tem muitos desejos, tem muitas coisas que você gostaria de alcançar, de obter, de realizar na sua vida. E por que eu não consigo alcançar muitas coisas na minha vida? Dependendo do caso, do seu caso, porque cada caso é um caso, pode ser que eu não tenha tido êxito na vida financeira, não estou logrando êxito, não estou conseguindo crescer, porque as minhas prioridades estão erradas.
para a minha vida. As minhas prioridades estão erradas, eu preciso priorizar essa área. Por exemplo, a pessoa tem problema financeiro, mas por que eu não vou buscar informação, não vou me aproximar de alguém que tem conhecimento, eu não vou começar a conversar com alguém que vai me ajudar? Eu estou com problema financeiro, eu vou lá me preocupar com outra área da minha vida. Por exemplo, a pessoa está com problema financeiro, qual o livro que você está lendo? Com quem você está falando? Quem você está seguindo? Eu estou com problema financeiro, mas eu fico olhando novela, eu fico lendo o livro do Harry Potter, mas o meu problema financeiro, você vê como eu sou incoerente, eu deveria estar buscando algo na minha vida financeira. Então, Jesus estava ensinando os discípulos a priorizarem o reino e a justiça. Mas em muitas situações, o que nós mais vemos é as pessoas colocarem tudo à frente do reino de Deus. A gente vive tão atarefado, tão preocupado com as coisas desse mundo, a gente às vezes quer apenas enriquecer, adquirir bens, ter mais e mais, e às vezes o reino tem ficado de lado na nossa vida. A pergunta é, você quer prosperar para quem? Por que eu quero prosperar? Para quem que eu quero prosperar? Para quem que eu quero ter tudo isso que eu quero ter na minha vida? Quem está em primeiro lugar na minha vida? Eu ou o reino? As coisas desse mundo, demais, ou o reino de Deus? Jesus está trazendo um segredo para mim e para você, que ele diz assim, deixa eu ler aqui na minha Bíblia que está aqui do ladinho. Primeiro, você tem que buscar o reino e a justiça, e todas as coisas serão acrescentadas. O que nós temos feito? Nós passamos a vida inteira correndo atrás de todas as coisas. A gente corre atrás do dinheiro, atrás do trabalho, atrás disso. A gente corre atrás, e Deus está dizendo, para de correr atrás de todas as coisas. Deus está dizendo que Ele pode acrescentar na sua vida tudo o que você precisa. Só que a gente passa a vida inteira correndo atrás de tudo. É como se eu estivesse dizendo para Deus, sai Deus, o Senhor não é suficiente. O Senhor não é suficiente para me acrescentar tudo que eu preciso. É como se eu estivesse dizendo para o Senhor, vai para o lado, sai fora agora Deus, deixa comigo que eu vou correr atrás de tudo. O meu lugar, que é buscar o reino e a justiça, ele se encontra vazio, porque eu estou correndo atrás de tudo. Eu estou ocupando o lugar de Deus, ao invés de ocupar o meu lugar, que era buscar o reino. Eu estou buscando todas as coisas. Quando eu começar a priorizar o reino, priorizar Deus, você vai ver como a sua vida vai mudar. Talvez você que está aí do outro lado comigo, agora acompanhando essa live, você diz, pastor, eu tenho problemas emocionais, eu ando triste, eu sinto um vazio, eu tenho uma depressão, às vezes eu estou tendo ataque de pânico, eu não sei o que você tem, mas eu quero fazer um desafio com você, mesmo que você não acredite em Deus. Eu quero fazer um propósito com todo mundo que está comigo aqui no Café com Sabedoria. Eu quero que você cumpra esse versículo aqui, da Bíblia, de Mateus 6,33, que diz, primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas. Eu quero que você, durante essa semana, começando pelo dia que se chama hoje, segunda-feira, o que eu e você vamos fazer nessa segunda-feira? Eu e você, nessa segunda-feira, nós vamos colocar o reino de Deus como prioridade na nossa vida. Nós vamos colocar o reino de Deus em primeiro lugar na nossa vida durante essa semana. E o que eu quero que você faça essa semana? Eu quero que, em primeiro lugar, quando você acordar, tudo que você for fazer, não importa o que você for fazer, eu quero que, em primeiro lugar, essa semana, você fale com Deus e você leia a sua Bíblia. Tire 10 minutos quando você acordar. Antes de sair de casa, antes de fazer qualquer coisa, você vai tirar 10 minutos para falar com Deus. Você vai tirar 10 minutinhos para fazer uma oração a Deus. 10 minutos para orar. Se conseguir tirar mais, coisa boa. Mas quem não consegue, que coisa boa, né? Quem não consegue, tire 10 minutos para orar. Em primeiro lugar, mas para não pedir nada para Deus. Só no finalzinho da oração, os 2 últimos minutos. Os 8, eu quero que você adore, você exalte a Deus, você diga para Ele que você quer conhecer. Só fale com Ele, adore Ele. Os 2 últimos, aí você pede alguma coisa para a semana, para o negócio, para aquilo que você tem que fazer, para o trabalho. Depois disso, pastor, o que eu faço? Eu quero que você leia um capítulo de Provérbios. Esse vai ser o propósito. Por exemplo, hoje é dia 15. Eu quero que você leia o capítulo 15 de Provérbios. Amanhã é dia 16, você vai orar 10 minutos, vai ler o capítulo 16. Quarta-feira é dia 17, você entendeu? Vai ler 10 minutos, você vai orar 10 minutos e vai ler o capítulo 17. 7 dias. Segunda-feira que vem, eu quero que você comece a falar comigo. Se você já não começou a sentir algo diferente na sua vida, principalmente você que ainda não teve um encontro com Deus, se você já não vai começar a sentir algo diferente na sua vida por priorizar o reino,
colocar o reino em primeiro lugar. Jesus está dizendo, o resto ele pode me acrescentar. Pastor, como que ele vai me acrescentar? Eu vou ficar de braço cruzado em casa, vai cair do céu? Não é assim que ele vai acrescentar. Mas como que ele vai acrescentar? Me dando sabedoria, me ensinando como alcançar aquilo, facilitando o meu caminho, colocando as pessoas certas na minha frente, porque Deus pode colocar no seu caminho as pessoas que você, pela sua força, conhecimento, pelo seu braço, jamais estariam no seu caminho. Então, se eu começar a priorizar o reino, começar o meu dia, colocando Deus em primeiro lugar, eu tenho que aprender a ter prioridades na vida. A primeira prioridade é o reino. Jesus ensinou os discípulos, estamos correndo atrás da comida, estamos preocupados com o trabalho, estamos preocupados com vestir, com dinheiro, estamos preocupados com tudo, enquanto temos um Deus que pode nos ajudar a alcançar tudo. Só que ele fez um acordo, ele só vai me ajudar a alcançar tudo quando ele for a prioridade. Enquanto ele não é a prioridade, eu estou correndo atrás de tudo sozinho. Eu estou correndo atrás de tudo com a força do meu braço. Agora Deus está dizendo, eu posso te ajudar. Deus está dizendo, eu posso facilitar o teu caminho, eu posso colocar pessoas no seu caminho. Deus pode nos levar a lugares que a gente jamais imaginou que estaria. Deus pode facilitar, Deus pode trazer clientes, Deus pode abrir portas. A melhor pessoa para nos ajudar é esse Deus. Ele está dizendo, ele precisa ser prioridade. A pergunta é, quais são as minhas prioridades? Às vezes tudo está na frente. Eu preciso agora mudar as minhas prioridades, aprender com Deus o que tem que ser priorizado. Jesus está ensinando os discípulos o reino. O reino precisa estar em primeiro lugar. Eu quero fazer esse propósito com você que está comigo aqui no café. Primeira coisa que nós vamos fazer todas as manhãs, nem desça da cama, nem que você ore deitado, de barriga para cima, o jeito que você tiver, ou dobra o joelho do lado da cama, orar. Primeira atitude que nós vamos fazer. Pastor, mas eu não acredito em Deus. Não importa se você não acredita, você vai chegar diante dele e vai dizer, Jesus, eu estou aqui. Você vai falar com Jesus todos os dias. Primeira prioridade. 2, você vai ler um capítulo de Provérbios, vai pedir para que Deus te oriente, fale com você, te dê sabedoria. Então, quais são as nossas prioridades? O que tem estado em primeiro lugar na minha vida? Às vezes a gente acorda correndo, já acorda pensando no trabalho, já acorda pensando no cliente, não come direito. Existem prioridades. Em primeiro lugar tem que estar o reino. Agora, outras coisas que precisam ser prioridade na minha família, na minha vida, perdão. Algumas coisas precisam ser prioridade na minha vida. O que tem que ser prioridade na minha vida? Tá bom, já aprendi que tem que ser o reino de Deus. O que mais tem que ser prioridade? Você. Você tem que ser uma prioridade da sua vida. Você sabe que na vida de muitas pessoas, ela mesma não é uma prioridade. Às vezes você não é uma prioridade da sua vida. Tudo é prioridade. Você viu que você se mata pelos outros, mas não faz nada por você. Você empresta o teu cartão de crédito, o teu nome para os outros, eles sujam o teu nome, pegam o empréstimo, não pagam, mas você não é a prioridade. Você se mata trabalhando para dar o dinheiro para os outros, mas você não é a prioridade. Você também precisa ser uma prioridade. Procurar durante esse dia de 24 horas fazer alguma coisa que você gosta. O que eu gosto de fazer? Alguma coisa que você gosta. Ser prioridade. Cuidar de você, cuidar da sua saúde, cuidar do seu dia a dia, se amar. Às vezes nós não somos também prioridade. Deus é o primeiro lugar. Agora eu preciso ser prioridade, eu preciso me amar, me valorizar. Sabe, valorizar a minha vida, ler um bom livro que vai me gerar conhecimento, que vai me ajudar, que vai me fazer crescer, que vai me levar para perto de Deus, que vai me ensinar alguma coisa importante para o dia a dia. Às vezes nós não somos a prioridade, às vezes a tua prioridade é o filho. Não estou dizendo que a família não é, eu vou te ensinar que a família também tem que ser prioridade acima do seu trabalho, colocar a sua família, isso é algo muito importante. Mas coloca você como prioridade, sabe, acorda de manhã. Puxa, eu vou orar. Quando eu estou buscando a Deus, eu estou me priorizando, porque eu estou fazendo algo que é bom para a minha vida, para a minha alma, para o meu espírito. Orar, falar com Deus. Isso é muito importante para a sua vida. Acorda, seja prioridade. Como que eu sou prioridade, pastor? Olha, faz aquele café maravilhoso para você mesmo. Porque às vezes a gente acorda de manhã e a pessoa não é a prioridade da vida dela. Você come qualquer coisa, uma bolacha, toma uma água, sai correndo, tem que trabalhar, tropeçando. Seja prioridade, senta. Puxa, eu vou preparar uma mesa para mim maravilhosa e já prepara para a família junto. Já prepara para a sua família junto, eles também precisam ser prioridade na sua vida. Às vezes a pessoa luta pelo trabalho, não dá bola para o casamento, vai chegar um ponto que ela vai ter muito patrimônio, mas ela não tem um casamento. Às vezes a pessoa luta para dar um bom caderno para o filho, mas o filho não é prioridade, o caderno seu filho vai esquecer, mas o que você faz com ele, ele leva para o resto da vida. Você lembra qual foi o caderno que o seu pai
lhe deu na primeira série, eu aposto que você não lembra mais como é que era a capa, que tipo de caderno na primeira, na segunda, na terceira série, você não lembra, mas aquilo que o seu pai fez junto com você, você leva pro resto da vida. O dia que o teu pai te levou pra praia, o dia que o teu pai jogou futebol contigo, o dia que ele te empurrou naquele balanço na pracinha, o dia que ele deu uma volta contigo no shopping, te levou no fliperama, te levou para comer um sorvete. Ou seja, às vezes as nossas prioridades estão erradas. Então, em primeiro lugar, quem é a minha prioridade? Em primeiro lugar é Deus e o reino. Esse é o primeiro lugar e não dá para negociar com ninguém por nada. Começa o seu dia fazendo uma oração, lendo um capítulo da Bíblia. Nem que a oração primeira do dia seja só 10 minutos e à noite eu vou fazer aquela oração um pouco maior. Agora, você tem que ser sua prioridade também. Você tem que se priorizar, cuide de você. Às vezes a gente não coloca Deus como prioridade, não colocamos a nossa vida. Às vezes a gente prioriza os outros. Você está se matando pelos outros e às vezes não vale a pena. Está se doando pelos outros e às vezes só recebe de volta a ingratidão. E não está cuidando de si mesmo. Não está cuidando de você mesmo. Ser prioridade para você mesmo. Puxa, eu sou minha prioridade, eu vou acordar, eu vou fazer algo que eu gosto, vou me exercitar, vou cuidar da minha saúde. Quantas vezes a gente deixou isso de lado, aí depois que perde a saúde fica correndo atrás do prejuízo. Para que correr atrás do prejuízo? É melhor prevenir. Então a gente tem que começar a aprender a ter prioridades. Mateus 6,33, Jesus está ensinando isso, olha o que ele diz. Deixa eu pegar uma outra tradução aqui para nós, você que está comigo no café aí, deixa eu pegar para você aqui uma outra tradução, que é a nova tradução na linguagem de hoje. Eu gosto bastante dessa Bíblia também, porque ela esclarece às vezes alguns pontos que podem ficar um pouco mais difíceis nas outras traduções, que diz assim, ó, é praticamente a mesma coisa. Portanto, ponham em primeiro lugar, diz a Bíblia, na sua vida, o reino de Deus e aquilo que Deus quer. Olha que interessante essa tradução. Deixa eu até marcar, que eu gosto de marcar minha Bíblia. Diz assim, ó, portanto, ponham em primeiro lugar na sua vida o reino de Deus e aquilo que Deus quer. Aqui tem outro ponto importante do qual a gente podia falar. O que Deus quer para a sua vida? Você já parou a pensar sobre isso? O que Deus quer para a sua vida? Ponha em primeiro lugar o reino de Deus e aquilo que Deus quer. E olha só, e Ele lhes dará todas as coisas. Então Deus está dizendo que se Ele for a prioridade da minha vida, Ele pode me dar tudo que eu preciso. O que você precisa? Coloque Deus como prioridade, coloque Deus em primeiro lugar, que tudo que você precisa, Ele pode te dar. Tudo que você precisa, Ele pode acrescentar. Então a pergunta é a mesma desde o início do nosso Café com Sabedoria. Quais são as nossas prioridades? É sobre isso que a gente tem que parar para pensar. Em primeiro lugar, Deus e o reino. Priorize você. Faça algo que você gosta. A gente precisa ter alguma coisa que a gente gosta. Tem aquele que gosta de jogar futebol, tem aquele que gosta de ir para academia, está cuidando da saúde. É bom, isso é importante. É aquele que gosta de ler um livro, isso é muito importante, dá conhecimento, nos atualiza, nos ensina coisas boas, só cuidando da saúde, cuidando de você, cuide da família, dê prioridade para a família. Às vezes a gente não sabe equilibrar as coisas, equilibrar o trabalho, equilibrar a família. A gente tem que aprender a ter um equilíbrio entre família, trabalho. A gente tem que aprender a equilibrar essas coisas. Às vezes a gente não está sabendo equilibrar. Isso traz problema futuro. Agora não dá nada, todo mundo aceita, mas no futuro vai trazer um problema. Eu conheci um homem que ele ficou riquíssimo, milionário, um homem milionário, 3 carros de luxo, caríssimos, que dava para comprar um apartamento, dinheiro para tudo. Sabe o que aconteceu? Perdeu a família. A esposa deixou ele. Os filhos não querem ver ele nem pintado de ouro. Por quê, pastor? Porque ele colocou o trabalho acima de tudo. E não priorizou ele mesmo, porque ele não tinha tempo para ele. E não priorizou família, não priorizou Deus. Deixou o resto tudo de lado. Então temos que parar e pensar sobre isso. Quais são as nossas prioridades? É o que eu queria trazer nessa manhã. Então qual é o nosso propósito dessa semana? Ore 10 minutos. Leia um capítulo de Provérbios todos os dias. E quando nós chegarmos na próxima segunda, eu quero que você pare e reflita se a sua vida não começou a melhorar, se você não começou a se sentir melhor por estar tendo essa conexão com Deus e estar colocando Ele como prioridade da sua semana, do seu mês e desses dias que vão vir daqui para frente, tá bom? Eu quero que você coloque isso no coração. Quando Jesus está dizendo, em primeiro lugar, o reino de Deus, Jesus está dizendo, se eu não tiver prioridade na vida, eu não alcanço nada. Então a gente precisa aprender a ter prioridades.
na nossa vida. E a pergunta que nós temos que nos fazer é: quais têm sido as nossas prioridades? Às vezes eu não alcanço aquilo que eu gostaria, porque as minhas prioridades, elas estão invertidas. Eu faço o que não é importante, o que é mais importante acaba ficando de lado. Eu quero fazer uma oração com todo mundo que está comigo aqui no café, pelo Face, pelo Instagram. Vamos fazer uma oração, colocar essa semana na mão de Deus. Não esqueça, prioridade. O que é prioridade da sua vida? Tem coisas que precisam ser as nossas prioridades. Vamos orar? Vamos falar com Deus. Pai, chegamos diante de Ti em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Eu quero colocar diante do Senhor a vida dele, a vida dela, de cada pessoa. O Senhor falou conosco hoje sobre prioridade. E quais são as prioridades da nossa vida? Às vezes o que não é importante está ficando em primeiro lugar como prioridade. E aquilo que é importante tem ficado por último. Então nos ajuda, Deus, a melhorarmos as nossas prioridades. Jesus disse que a prioridade de todo cristão é o reino e a justiça. As demais coisas precisam ser acrescentadas por Ti quando o Senhor é prioridade. Meu Deus, às vezes nós não somos a prioridade, não pensamos em nós, não cuidamos de nós, às vezes sempre pensando nos outros. Meu Deus, a nossa saúde não é prioridade, a nossa família não tem sido prioridade, às vezes tudo é prioridade, menos aquilo que é importante. Os nossos valores estão invertidos, então nos ajuda a colocar como prioridade aquilo que é importante. Pai, ajuda esse homem, essa mulher, cada um de nós. Tem pessoas aqui que têm decisões, negócios, coisas importantes para fechar e fazer durante a semana. Então eu peço ajuda. Tem pessoas que pediram oração. Alcança cada um. Quem vai assistir a live gravada, toca. Que tudo que não é de Deus saia em nome de Jesus. E eu abençoo cada um deles e os entrego em Tuas mãos para a Tua glória. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Queridos, quero agradecer todo mundo que está comigo até agora na live, Instagram, Facebook. Obrigado, tá? Deus abençoe você por tirar esse momento, por estar aqui conosco nessa live aqui do café. Espero que Deus tenha falado com você, te abençoado. Não esqueça, essa semana, quais são as nossas prioridades. Vamos priorizar aquilo que realmente é importante, aquilo que realmente deve ser priorizado, tá bom? Forte abraço, Deus abençoe. Até a próxima segunda-feira, em nome de Jesus.